com vocês. Sou o professor Marcos Paulo e darei início aos estudos sobre pré-história. Vamos lá aos slides? Então, a pré-história, eu vou trabalhar com duas divisões, ok? Vou trabalhar com paleolítico e neolítico, mostrar para vocês como é que era a vida humana nesse período aí, um dos períodos mais extensos da nossa existência histórica, tá? Então, o objetivo dessa aula é descrever o comportamento humano, né? Não só descrever o comportamento humano, mas também a sua produção material e em diferentes épocas. Vamos que vamos. Então, a pré-história, né, é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana, a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra, e eu fiz um vídeo sobre isso, né, do gênero Homo, o Homo habilis. Então, desde o surgimento dos homens, não é isso? Até a invenção da escrita, aí por volta de 3.500 anos atrás, antes de Cristo. Tá bom? Na verdade, a gente soma aí 3.500 com 2019, você vai chegar ao número de tantos anos atrás. Então, a pré-história, ela possui uma divisão, tudo bem? Porque é um período tão extenso, que são milhares de anos atrás. Então, nós temos três divisões: o paleolítico, o mesolítico e o neolítico, tá? Só que eu vou trabalhar com dois períodos com vocês, senão vai confundir, fica muita informação. E por um período tão extenso, eu até por uma proposta didática, eu vou trabalhar com paleolítico e neolítico com vocês, tudo bem? Então, o que eu vou observar? Apenas esses dois elementos: a técnica empregada na produção das ferramentas e o comportamento do homem, bem? Por que técnica empregada na produção das ferramentas? Vou explicar isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês como diferentes espécies lidavam com a produção de ferramentas. O que eu estou dizendo aí é algo chamado indústria lítica, tá? Por isso a pré-história ela é chamada de idade da pedra. Lítica significa pedra. Presta atenção. Eu pego a pedra né, na natureza e a transformo num utensílio, numa ferramenta. Por isso, indústria lítica, ok? Ou seja, a transformação da pedra numa ferramenta, num utensílio. E vão se caracterizar duas técnicas. A primeira, o lascamento, e depois o polimento. E é isso que você vai precisar identificar. E os comportamentos, se eles eram nômades, se eles eram sedentários, quem enterrava morto, quem não enterrava, qual tipo de ferramenta produziram, de que maneira produziram seus alimentos. Alguns caçavam, os outros coletavam, alguns pescavam, depois uns vão descobrir a agricultura. Então, são esses passos que vocês precisam perceber nessa aula para você elencá-los no paleolítico, no neolítico. E nesse vídeo eu vou falar apenas do paleolítico para vocês, tudo bem? Então vamos seguir. Então, no paleolítico, que significa paleo? Paleo, antigo, não é isso? São palavras gregas. Lítico, pedra. Daí, olha aí, ó, pedra, lítico, antigo, paleo, período da pedra antiga. Pelo fato deles usarem o lascamento como técnica para transformar a pedra, nós chamamos esse período também de pedra lascada. O período da pedra lascada, ou paleolítico, é a mesma coisa, pedra antiga, porque era a pedra que eles usavam, né, com lascamento. Daí, pedra antiga, pedra lascada. De uma forma geral, podemos considerar então que o paleolítico foi um período em que o ser humano sobrevivia exclusivamente da coleta e da caça, e, portanto, para garantir seu sustento, principalmente no que se relaciona com a caça, era necessária a elaboração de ferramentas, armas, né, para ajudar na obtenção do alimento. E como que ele vai fazer essa elaboração dessas ferramentas? Usando as pedras. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho
para definir algumas coisas com vocês. Preste atenção. O homem do Paleolítico, assim como, no geral, a pré-história, ele depende diretamente da natureza. Diretamente. O homem do Paleolítico, ele ainda... muitos ainda não descobriram o fogo, tá? Isso vai ser causado lá pelo Homo erectus. Lembrando da aula que eu fiz sobre evolucionismo para vocês, eu falei do Homo erectus, tá? Então, o que acontece? O homem, por depender da natureza, ele não pode ficar parado. Ele não pode. O que ele tem que fazer? Como é que ele consegue o alimento? Como? Ele precisa migrar o tempo todo, deslocar. Então, por isso, o homem do Paleolítico ele é nômade. O que é nômade? Faz uma pesquisa no dicionário e eu ajudo para vocês também, tá bem? Eu ajudo vocês um pouquinho aqui. Nômade é aquela pessoa que não tem lugar fixo. Ele está em constante movimento, para lá, para cá, para lá e para cá. E por que o homem ficava em movimento? Porque ele precisava, né? Ele dependia da natureza. A caça, né? O bicho não fica parado para ele caçar, né? E outra, ele por não conhecer a agricultura, ele não sabe plantar as coisas ainda. Você não pode deixar de esquecer que determinados frutos têm seus períodos, não é isso? Então, raízes, frutos que ele obtém da natureza, chega um momento que aquilo acaba, aquilo se escasseia e ele tem que sair dali. Por isso o homem se desloca o tempo todo, ele é nômade. Não se esqueça disso. Primeiro, você tem que saber o que é nômade. Nômade está sempre se deslocando, não tem lugar fixo. Aí vem uma pergunta: por quê? Por que o homem é nômade? Porque ele precisa da natureza. Então ele precisa estar atrás do alimento, da caça. Por isso ele tem que estar o tempo todo se deslocando para lá, para cá, para lá, para cá. Tudo bem? Anota isso que eu falei para vocês. Se não entendeu, volta. Se não entendeu, manda pergunta no mural que eu te ajudo. Show de bola? Vamos que vamos. Então, anota aí, primeira característica do comportamento humano no Paleolítico, ele é nômade. Por quê? Por que ele é nômade? Porque ele precisa da natureza para obter o alimento. Então, ele está o tempo todo em constante movimento, não esquece. Bom, o primeiro homem que vai aparecer, né, é o habilidoso, né, o Homo habilis. Então, o Homo habilis ele vai criar as primeiras ferramentas. Não é nada muito complexo. O Homo habilis ele não faz uma ferramenta de ponta, mas já ajudava muito a ele a caçar nesse período aí. O Homo habilis vai existir no Paleolítico, tá bom? No período Paleolítico. Ele vai ver um grande tempo, tá bom? Então, ele já é bípede, ele já é bem ereto, né? Não é totalmente ereto como o Homo erectus, mas a grande característica dele é justamente ele fazer essas ferramentas. Por isso, homem habilidoso, tá bom? Homo habilis. Deixa eu fazer aqui o conserto aqui. Beleza? Então aí é uma reprodução gráfica. Eu mostrei esse mesmo gráfico lá na aula que eu fiz para vocês do evolucionismo, tudo bem? E aí um exemplo de pedra lascada, tá? Repara que é bem diferente quando eu mostrar para vocês o polimento. Eu disse para vocês que o Homo habilis já observa isso na natureza, que ele pode transformar pedra e usar isso para benefício. É uma forma de inteligência, ou seja, ele pega essa pedra e transforma numa ferramenta, tudo bem? Para usar no dia a dia, em especial na caça. Ele depende da natureza, por isso uma frase muito interessante, né? A sobrevivência é a mãe de todas as invenções. A sobrevivência é a mãe de todas as invenções. Então, a necessidade do homem sobreviver numa terra que é tão hostil, existem predadores, né? Então, dificuldade de caçar. Então, ele precisa aprender a fazer uma ferramenta até também para se defender também, caçar, se alimentar, sobreviver nesse período aí, tá? Então, no Paleolítico, o ser humano, portanto, era nômade, já expliquei por quê. Uma vez esgotados os recursos de determinada área, mudava-se para outra, a fim de poder coletar e caçar.
Não foi isso que eu falei para vocês no tempo, agora, ainda há pouco? Né? Deixa eu só mudar aqui, porque é um parágrafo aqui para vocês. Tá? As ferramentas. As ferramentas, né? De novo. Eu sempre esqueço de começar onde eu parei, né? As ferramentas produzidas eram feitas de ossos, pedra lascada e também marfim, né, onde eles usam elementos da natureza, marfim já do animal. Né? A temperatura da terra era mais fria e isso forçava o homem a morar em cavernas para se proteger. Então, você vai encontrar muitos fósseis de Homo habilis em cavernas, em grutas, tudo bem? Porque havia aí um momento de muito frio na terra, tá? Enfim, então é uma característica. Aí a técnica do lascamento, por isso pedra lascada, tá vendo? Bem detalhada para você. Ele vai tirando lascas da pedra até fazer esses formatos pontiagudos. Eles vão fazer lanças, eles vão fazer pequenas faquinhas. Eu mostrei para vocês no vídeo Ciência Não é Mágica, né? Um arqueólogo preparando ainda hoje esse tipo de ferramenta, né? Alguns, não sei se vocês lembram. Bom, agora o segundo passo é o Homo erectus. Eu fiz um vídeo falando sobre essa evolução para vocês, tá? O Homo erectus, ele tem duas características aí muito marcantes. Primeiro, ele descobre o fogo, né? O controle do fogo. O fogo foi útil para cozinhar, para se proteger, para se aquecer do frio, para se proteger de predadores, né? Eu falei para vocês isso aí, né? Então, ó, e ele também, por ser mais erecto, também ele começa a sair da África. Então, o Homo erectus, você vai encontrar ossadas de Homo erectus em outros lugares também. Muito interessante isso aí. Bom, então aí a grande descoberta do Homo erectus foi uma descoberta no Paleolítico, não pode esquecer disso. Aí uma representação gráfica do homem compartilhando, né, a importância do fogo, olha aí, ó, serve para iluminar, para aquecer, para fazer melhor o seu alimento, tá bom? Se proteger também do frio, tudo bem? A pré-história ela só é possível entender se existissem outras ciências. Tá? No caso aí, nós temos a antropologia, a paleontologia, a arqueologia, que ajuda muito. Depois você para o vídeo e anota o que é arqueologia, o que é antropologia. Tudo bom? Bom, e aí, para encerrar, as principais descobertas e modo de vida do Paleolítico. Né? Então, o que nós precisamos lembrar do Paleolítico? Primeiro, que o homem depende diretamente da natureza, obtinha o alimento por meio da coleta de frutos e raízes, da caça e da pesca. Tá? Ele é muito dependente da natureza, por isso ele é nômade. O que é nômade? Não tem lugar fixo, migravam constantemente em busca de alimento, caça e até mesmo fuga, por que não, né? Produção das primeiras ferramentas, então foi no Paleolítico que se faz as primeiras ferramentas. Quem fez? O Homo habilis, tá? O controle do fogo lá embaixo, que eu coloquei para vocês, o Homo erectus, tá bem? Foi muito importante o fogo. O Homo do Paleolítico também já fazia pintura rupestre. E também nós vimos também o Homo de Neandertal já enterrando os seus primeiros, os mortos, né? Com rituais funerários, já demonstrando uma certa espiritualidade. Então, anota isso aí, eu vou pedir para vocês. Anota isso no seu caderno, tá? As principais descobertas e o modo de vida no Paleolítico, tá? Então é um período da pré-história, lembrando que pré-história eu dividi para vocês em dois períodos, Paleolítico e Neolítico. Eu estou estudando com vocês o Paleolítico, tudo bem? E depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês sobre Neolítico para vocês, beleza pura? Então anota aí. Então é uma característica do Paleolítico. Então, aí o trabalho da arqueologia que eu falei para vocês, ó. Aqui eles encontraram uma urna funerária perto do morto, tá vendo? Ó, dos ossos que eu falei para vocês, ó. O trabalho do arqueólogo, tudo bem? Muito bacana isso aí. Olha aí, ó. Olha como é que é o trabalho do arqueólogo. Então, o arqueólogo é um profissional que ajuda muito
a reescrever a pré-história. Eles ficam o tempo todo pesquisando. Lembra que eu falei para vocês que a ciência é um conhecimento baseado na pesquisa, não é? E na produção científica do conhecimento, com metodologia, com rigor metodológico, né? Não existe achismo, não existe isso, tá? Ah, tem gente enterrada ali, então eles vão lá ver se tem mesmo. Encontrou evidência, é verdade, tá aí, comprovação científica, tudo bem? Depois eles vão começar a fazer outros estudos. Aí entra o antropólogo, tentando perceber o comportamento. Se for um antropólogo físico, ele vai tentar ver que tipo de ossada é, qual o gênero humano ele pertence, que tipo de primata ele é. Vai embora. Vamos fazer comparações com outras coisas que nós encontramos em outro lugar. E eles vão trabalhando e produzindo diversos conhecimentos. Então, o trabalho do arqueólogo é interessante, tá? Se não fosse por eles, talvez a gente não estivesse falando sobre pré-história com vocês aqui, tá? Bom, olha aí, ó, equipamentos de pedra lascada, tá bom? Muito bacana, tá? Experiências espirituais, ó, no fim do Paleolítico, o ser humano começou a experimentar as primeiras experiências religiosas, o desenvolvimento do estilo de vida dos homens fez com que eles desenvolvessem rituais funerários. Já sabe quem foi? Neandertal. Foi o homem de Neandertal que fez isso, tá? Olha ele aí, ó. O homem de Neandertal é uma espécie de ancestral humana, extinta, não existe mais, com o qual o homem moderno conviveu, surgiu há cerca de 400 mil anos. É lógico que outros estudos vão dizer um número menor, outros maiores. Então, existem diversos estudos, tá bom? Aí eu coloquei uma média para vocês mesmo. E se extinguiram aí há 30 mil anos atrás, mais ou menos. Compartilhe com os humanos atuais aí 97% do seu DNA. Nós temos muito do DNA do Neandertal também. Lembrando que nós somos parentes, tá? Bom, olha aí, né? Eu sempre falo silhueta, mas não é silhueta, na verdade, né? É o osso frontal, né? Quem chama, né? Nós sabemos que eles tinham um globo ocular, que seria essa parte aqui onde ficam os olhos, né? Muito maior. Dizem que o Neandertal, por conta disso, ele tinha um desenvolvimento de visão muito forte, né? Mas aí o cérebro acaba usando muito essa habilidade, essa capacidade, mas deixa de realizar outras atividades que o Homo sapiens já tinha de sobra. Uma delas, dizem que o Homo Neandertal não vive muito em grupos são pequenos, que estão muito atentos, estão muito. O cérebro funciona muito em função dos olhos, né? Eles tinham uma capacidade de visão muito forte, muito grande, tá? Já o Homo sapiens já tem um poder maior de se organizar socialmente, ok? Bom, então esse osso frontal aqui, que eu disse para vocês, é bem extenso, né? Essa proteção, né? Glabela que se fala, né? Aí depois eu vou perguntar a Vanessa, mas se eu estiver enganado, o nome disso aqui é glabela. Se eu estiver enganado, é isso aí. Eu chamo de osso frontal, né? Que protege, a função dele é justamente proteger o globo ocular, né? E, enfim, ou glabela, não sei se é bem isso, depois a gente dá uma pesquisada. Vamos falar de osso frontal, né? Eu sempre falo silhueta, né? Uma silhueta saliente, ou seja, que você está muito visual isso, né? Deles. É bem característico. Quando você escavou, achou um homo de Neandertal, você identifica logo por esse osso frontal aqui, tá? Aqui é uma reprodução, né? Isso aí lá nos museus lá da Europa. Olha o homo de Neandertal como é que era. Mais ou menos isso aí, tá? Repara aqui, ó, a silhueta. Eu falei para você, o ossinho central, né? Ele é muito parecido com um homem, né? Olha aí, essa foto eu já mostrei para vocês no outro vídeo, não foi? Tá bom? Aí a definição de arqueologia é uma ciência que utiliza processos como coleta, escavação, estuda os costumes e cultura dos povos antigos através do material, fósseis, artefatos, monumentos, que restou da vida desses povos, né? Qual é o significado da palavra arqueologia etimologicamente? Lembra que eu ensinei para vocês o que é etimologia da palavra, o que ela de fato significa, né? Então, arcaios significa passado, antigo, logos, ciência, ou estudo
que estuda o povo antigo, né? O passado, enfim, tá bom? Olha aí, ó, ciência que estuda o passado, ciência que estuda o antigo, é isso aí, tá bom? Então, aí nem precisa mais pesquisar no dicionário, é só você parar a tela, já dar uma anotada que é o arqueólogo, né? O arqueólogo está aqui trabalhando pra caramba, ó, tá vendo? Esse é o profissional, é a ciência que estuda o passado, que estuda o antigo, né? Graças ao trabalho do arqueólogo, nós conhecemos muitas coisas da pré-história, tá bom? E vamos que vamos, tá bem? Tá bom? Aí outra ciência, a paleontologia, né? Ontos, ser, estudo do ser, né? É a especialidade da biologia que estuda a vida do passado na Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, tempo de geoterra, estudo da Terra, né? Do tempo da Terra, né? 4,6 bilhões de anos atrás, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, formação dos fósseis. Esses caras trabalham muito com a datação, por isso que você sabe, aquele osso tem tantos mil anos, tem tantos milhões de anos, é graças ao trabalho do paleontólogo também, tá bom? Enfim, e a gente encerra aqui, né, falando de arte da pré-história. O paleolítico eu já expliquei para vocês. É o período que o homem sobrevivia da coleta, da caça, sendo fundamental no caso da caça a elaboração de ferramentas para auxiliar a obtenção de alimentos. E aí, mais uma vez, por depender da caça e coleta, o homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos do local que estavam instalados ficavam escassos. Tá? E aí ele fica nômade. Eu vou até dar uma outra acertada aqui. Beleza? Falei um pouco aí, né? Paleolítico. A grande arte da pré-história, né? A pintura rupestre, né? Que a gente já falou, né? As pinturas rupestres também eles desenvolveram isso no Paleolítico, tá bom? O que significa rupestre? Deriva da palavra rupes, né? Significa pedra, né? Ou seja, o desenho que faz na pedra, nas rochas, principalmente em grutas. Então, a palavra rupestre vem da palavra rupes. É isso que a intenção de eu ter feito o slide foi isso aí, tá? O que é a arte rupestre? Tá vendo? É o conjunto das representações gráficas, desenhos, pinturas feitas pelos seres humanos pré-históricos nas rochas. Estima-se que os mais antigos registros da arte rupestre datam 40 mil anos antes de Cristo, tá? Como é que a gente sabe isso? Graças ao trabalho do paleontólogo, né? Pessoas que fazem datações. Tem alguns arqueólogos que também fazem isso, tá bom? Arte rupestre, essa arte em geral mostra o homem em meio a grandes grupos de animais, representando principalmente cenas de caçadas, mas também retrata outras cenas do cotidiano humano, tá vendo? Olha, ó, cenas de caçadas, tá vendo? Olha aí, ó. Pode reparar. O arco e flechas, caçando bicho. Tá bom? Na pintura rupestre é predominante a representação de figuras humanas e de alguns animais, principalmente em situações cotidianas, como a caça, a refeição, acasalamento. Então, tá tudo aí. Olha que legal essa pintura rupestre aqui, né? Muito bacana, né? Rupestre vem de pedra, olha aí a pedra e o desenho. Tudo bom? Então aí é uma teoria, depois vocês dão uma lida, dão uma anotada nesses slides, né? Por que eles faziam isso? Então eles queriam retratar situações mesmo, caça, né? Mas existem algumas ideias que usavam. Como é que eles usavam isso? Eles usam como materiais sangue, resto de carvão, plantas, terra colorida, argila com saliva para criar pigmentos, além das rochas também, né? Também era comum o registro de desenhos em ossos e madeiras. Se encontra também esse tipo de desenho. Olha que bacana um bisão, né? Parece um bisão. Muito bacana, gente. Muito bacana. E aí, próxima aula, eu vou falar de Neolítico com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido. E anota aí tudo, tá bom? Quando nós voltarmos, nós iremos fazer provas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre pré-história. O primeiro período eu falei de Paleolítico, tá bom?
Revisa aí. Um abraço.